Começando mais um vídeo do Golazo e hoje, Felipe, Oi. a gente tem aqui um negócio muito legal pra fazer. Demais. Sabe o que é? Ah. Falar de futebol e falar várias groselhas. Sim, E hoje a gente tem um convidado novo, especial. não é convidado, é membro. É membro Ô, novo. louco, que Um moral, membro cara. novo. Que moral. Gustavo Caranzano Lopes, palmas para ele. Obrigado, Se apresenta um rapaziada. pouquinho aí. Se apresenta um Bom, pouquinho. sou o Gustavo, fiz o canal recente agora, o Grito Final. Se inscrevam, vai tá meu. Tá aí, tá aí. Tá aqui, né? Tá aí. Então é isso, rapaziada. Bem-vindo ao FB Golazo. E digo mais, participou do vídeo da Pimenta que sai semana que vem, baita vídeo. Então, pra você não perder nenhum vídeo que a gente está postando, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like nesse vídeo pro YouTube recomendar mais e comenta, que é muito importante. Bom, e a gente já vai começar falando sobre polêmica na Baixada Santista. Oh, que bacana. Simplesmente o presidente do Santos assumiu o risco de queda para a Série B, tendo Neymar no elenco. Felipe, Ele assumiu. você como peixão fanático, Diga. fale um pouquinho sobre o que você acha dessa declaração Eu do vou Marcelo até Teixeira. pegar as aspas que ele falou, né? As aspas que a gente cortou da entrevista coletiva dele. Sempre tive esse receio porque o time não apresenta a reação como todos nós queríamos. E aí a torcida fica com aquele tipo, pô, o presidente fala isso? Como assim? O presidente tem que estar lá para motivar, incentivar a torcida de ir nos jogos, passar uma visão que tá tudo bem. E o Marcelo Teixeira não consegue passar essa visão. Ele não consegue passar essa visão pro time. Então, veja bem, um cara que tá no comando para amenizar a situação consegue piorar. E daí a pergunta que fica pro Marcelo Teixeira é: será que esse medo, esse risco de queda não tem muito culpa sua, senhor presidente Marcelo Teixeira? Será que esse risco de queda não passa muito pelas suas mãos desde que você entrou no comando do Santos, depois do Rueda? Será que muito que o Santos está vivendo hoje, o verdadeiro culpado seja você e não os jogadores? Essa é a pergunta que eu deixo. Até porque Essa é a pergunta. eu acho que assim, parte das decisões, né, que são tomadas no Santos Sim. tem que partir dele, A né? gente imagina E se que- tem um técnico ruim, se tem jogador ruim, se tem, sei lá, diretor ruim, Tem eu acho dedo que do Teixeira. tem dedo A do gente- Teixeira. A gente imagina que em todo time, Qual é? a última Pelo menos decisão todo time, é do presidente. todo time organizado, né? É o que a gente imagina, mas vários times aqui do Brasil não apresentam esse modelo, que é a teoria da presidência. Muitos times é uma zona, e a gente pode citar 3 aqui de São Paulo que são uma zona. São Paulo, o Santos e o E o Corinthians. Palmeiras era uma zona e conseguiu... Exato, organizado. exato. Sim. Então assim, o presidente chegar numa coletiva e soltar essa informação, desculpa, mas você tá pedindo pra torcida ficar contra o time. Tinha 7 mil pessoas no jogo Santos e Curitiba no meio da semana e o ingresso mais barato era R$240. Isso não existe. E era arquibancada, hein? Atrás do gol, na Vila Belmiro. Que não é as arquibancadas que você... De arena, né? arquibancada. Nem Sim. de arena, tipo igual do Morumbi, uma puta arquibancada. Não, uma arquibancadinha pequenininha. Daqui até o final do elevador ali no máximo, no máximo. Então assim, senhor Marcelo Teixeira, por favor, coloque a consciência no lugar e comece a trabalhar como presidente em 2026. Ainda dá tempo, senão o Santos vai cair pra Série B novamente. E ainda- Com o Neymar. E outra, o Marcelo Teixeira querer falar isso a público já é vergonhoso, como a gente comentou aqui, Exato. né? De um presidente falar da própria A desgraça. pequena do o time, né? Querendo ou Muito. não. E, pô, uma criança de 5 anos vê que o Santos vai cair aqui, pô. Que a chance é muito clara. Não precisa falar para os 7 cantos do mundo, porque todo mundo já sabe. E mais, a gente comentou aqui do Palmeiras, que era 2014, né? Que foi Sim. o último ano que o Palmeiras tava aquela draga absurda que quase caiu. Sim. Paulo Nobre não ficava falando, ó, tem chance de cair. Ele, ó, ficou quietinho, fez o trabalho dele e o Palmeiras colhe os frutos até hoje. E outra, É foi uma isso. coletiva que o Marcelo Teixeira falou inúmeras atrocidades, que não dá nem pra gente citar aqui a quantidade, senão a gente fica o programa inteiro só falando disso. Exato. Mas- Isso mostra como o cargo dele tá vulnerável, né? Sim, E demais. como tá fraco toda a estrutura de um clube que é tão grande. Tipo, Não, e assim, eu vi um vídeo na rede social que, um pouco antes da gente começar a gravação, que era simplesmente ele falando pros torcedores do Santos: confia em mim. Quantas vezes o torcedor do Santos vai ter que confiar nele até o Santos realmente voltar a dar certo? Exato. Quantas vezes? E o Santos joga esse final de semana contra o Bahia. Joga, né? inclusive, esse final de semana, o grande astro Neymar Júnior não joga. O Cuca deixou claro na coletiva que o Neymar não joga, diz que é um jogo diferente, que não dá tempo de descanso pro Neymar. Quanto que o Santos jogou? O
Santos Quarta. jogou quarta-feira Você jogou agora. quarta-feira certo? e não dá descanso pra ele jogar sábado. Então, a questão é que quarta, ou terça, ou quinta que vem, não me recordo, tem jogo contra o São Lourenço na Argentina. Então, uma viagem Salvador-Argentina é uma viagem longa. Realmente acho que é certo poupar o Neymar, porque a gente sabe que ele não tá no 100% de condição física. Ele consegue jogar um jogo inteiro. Show de bola, perfeito. Não desempenha o melhor futebol cada jogo, ok também. Todo jogador, nenhum jogador desempenha o melhor futebol do mundo Ninguém é todos os jogos. obrigado a ser craque. Seres Exato, humanos, sim. seres humanos. Só que o Cuca deixou bem claro na entrevista que é um jogo diferente, não dá tempo de descanso. Ele sábado não vai jogar para ter condição melhor na Argentina, que é um jogo decisivo para Não, nós. É um jogo decisivo, certo? Só que será que o Neymar jogar um jogo contra argentinos é válido Eu nesse momento? Eu não pensei nem só nessa forma realmente de jogar contra o argentino, que pode acabar sendo maldoso com ele, mais do que um brasileiro pode ser. Sim, Mas o Santos perdeu pro Fluminense na última rodada do Brasileirão. sim, sim. O Santos, pela Sul-Americana, empatou com o Recoleta dentro de casa, jogando contra o Cesaros do Recoleta. E com o Curitiba agora no meio da semana, Aí 0 a você 0. fala, o Neymar tem que jogar um jogo com o São Lourenço da Argentina porque é importante que a gente tem que pontuar. Será que não compensava pontuar contra o Recoleta e às vezes ter que poupar o Neymar na Argentina, jogar um fim de semana contra o Bahia, que é pra tentar ganhar e tentar tirar cada vez mais o risco de que é do Santos? A Ou se vale verdade, mais a pena arriscar ir na Argentina, talvez fuder a temporada do Santos porque machucou o Neymar contra A o Bahia. verdade- O Santos como fuder o Neymar. Exato. Porque ele é e caçado aqui no Brasil. a verdade é que a gente, a imprensa, os torcedores criaram algo que a Libertadores e a Sul-Americana tem que ser as principais competições dos times. A Libertadores Porque é até mentira. A vai. Libertadores vai. A Mas Sul-Americana é a absurda. Sul-Americana, Porque É uma mentira. porrada de time Hoje várzea. vale muito mais você... Tô na Sul-Americana. Show. Deixa de lado. Vou fazer um ano bom no Campeonato Brasileiro para ano que vem tá disputando a Libertadores. Você faz uma Sul-Americana mais ou menos, um Campeonato Brasileiro mais ou menos, e que muitas vezes nos últimos anos um time grande briga para não cair. Daí você faz um Campeonato Brasileiro brigando para não cair, uma Sul-Americana mais ou menos, que cai ali nas oitavas, nas quartas, contra um time fraquíssimo e gera maior crise. Faz um começo de ano ruim, porque o ano passado já teria sido ruim. E daí você não organiza a casa. Então a pergunta é, será que não valia deixar o Neymar contra o Bahia e poupar contra o São Lourenço, que é a Sul-Americana pro Santos? Já deu pra perceber que se passar de fase não vai arrumar nada. Vai passar de fase como segundo colocado, não vai nem passar como primeiro, vai passar como segundo e pegar um time da Libertadores. Então assim, será que não valia mais a pena o Neymar jogar contra o Bahia e ser poupado contra o São Lourenço? Sinceramente, o Campeonato Paulista hoje é muito mais competitivo, muito melhor do que uma Pelo Sul-Americana. menos a primeira Principalmente fase, com com o grupo do certeza. Santos. Cara, é um absurdo. A nossa esperança pra seleção não conseguir jogar 3 jogos de Sul-Americana com o calendário de Brasileirão é triste. E como vocês falaram, qual foi o último dia do último jogo? Quarta. Então a gente não tem nem uma semana direito e ele já não aguenta jogar. E Copa do Mundo é um jogo a cada 3, 4 dias. Como que a gente quer um meia que seja a esperança da Copa do Mundo, sendo que ele não consegue jogar 3 jogos sul-americanos? A questão é que eu acho que também entra que ele vai ser reserva na Copa. Se ele for pra Copa, ele vai Fato. ser reserva. E eu acho que o Santos está programando um controle de carga pro Neymar pensando a Copa do Mundo. Ninguém tem essa informação. O Santos nunca vai falar se tá fazendo isso. Muito menos o Neymar, porque ele pode não ser É convocado. bom pra ambos os lados. Exato. Né? Ambos os lados. Eu acho que o Neymar já sabe que vai ser convocado, principalmente por conta da última coletiva que o Ancelotti deu. Eu acho que todo mundo dentro da CBF já sabe que o Neymar será convocado. E eu acho que o Santos está fazendo um planejamento de controle de carga, priorizando a Copa do Mundo e não a instituição Santos Futebol Clube. E assim, ainda mais agora que o Estevão lesionou, tem chance de ficar Exato. fora da Copa. É por tem esses motivos chance. que eu digo Eu que ele en- já sabe. Eu entendo não convocar o Neymar, tendo o Igor Thiago e Hendrick como opção. Que dá pra entrar junto com o Neymar. Não, dá pra entrar, mas dizem que tem 2 vagas sobrando ali na 3 agora. escalação do Ancelotti. E aí eu entendo talvez não convocar, tendo Então. o Hendrick e o Igor Thiago. Mas com o Estevão lesionando e talvez não indo pra Copa, desculpa, não Tudo tem pode como, acontecer. em 3 O- opções, não ter o Neymar convocado. Alguém antes do vídeo, não lembro quem foi. Foi o Miguel, né? Falou que o Fabrício Romano tá com informação. Foi você? Que o Estevão... Foi. Foi o Gustavo. Falou que o Fabrício Romano tá com a informação que o Estevão tá muito esperançoso pra jogar a Copa. Vai perder a temporada por completo no Chelsea, mas ainda tem chance de recuperação. Não, mas você acha que Não vindo o adianta. Estevão, que na Copa de 40 e caralhada vai ter 35 anos, você acha que compensa ele arriscar a carreira dele agora pra voltar e talvez voltar meio bichado, machucar e, mano, se fuder, ter uma puta lesão séria,
pra jogar essa Copa? Cara, acho que depende do grau, porque querendo ou não, a temporada do Chelsea não vai ser útil ano que vem. Então, acredito que se ele perder 3, 4, 5 meses da próxima temporada, vale a pena sim jogar uma Copa do Mundo e um torneio aqui. Bom, a gente começou agora a falar de seleção brasileira. Queria que vocês escalassem suas seleções ideais pra Copa do Mundo. Interessante. Pode começar, Gustavo. Bom, eu iria de Rafinha no meio, Vini na ponta esquerda, ponta direita, É o primeiro técnico que começa escalando do Pelo meio ataque. Não, Mas é isso, eu monto o É que assim, cartola o do meio goleiro- pro ataque também. não, o goleiro, do goleiro até o volante, eu acho que é unânime, não? Não é unânime pra mim. Não é unânime? mas- Não, Então vamos lá, mas- vai. Alisson, Militão saudável, né? Que é perigoso Alisson, também. Alisson saudável A também. direita. Alisson saudável. Alisson saudável também. Então também é outro que se lesionou e talvez fique fora da Copa. Sim. O Ah, mas Brasil, vamos em um imaginar- mês antes da imagina- Copa, Aí fudeu, O né? Brasil, há um mês da Copa, perdeu Sim. 3 Mas jogadores da imagina, Copa, vamos talvez. imaginar que o Militão vai se recuperar. Militão, que dos isso. machucados, ele é o mais provável a se recuperar. Exato. E ele sem uma perna já é titular dessa seleção também, né? Sim. Tipo, Então, colocaria o Militão, Magalhães, Marquinhos. Lateral esquerda, eu improvisaria o Wesley. Talvez. Alexandre. Casemiro, Bruno Guimarães. Aí eu colocaria a Rafinha no meio, Vini. O Luiz Henrique não tem que colocar na ponta direita se o Estevão não for. E Endrick lá na frente. Porque o menino tem que jogar. boa seleção. Curti. Pô, eu vou falar, eu assino embaixo. Completamente do que você Perfeito. falou. Assina embaixo, Brunão. Assina embaixo. Eu já falei algumas vezes, eu volto a repetir. Pra mim, o Igor Thiago é titular da seleção brasileira. Mais Eu- que o Hendrick. Eu acho que sim, porque eu acho que o Igor Thiago é um jogador pra você começar no jogo com ele. E aí ele vai decidir, vai ser o homem de área, ele o homem referência. E aí sim, aos 60 do segundo tempo, entra o Endrick, que tem a estrela. E é o Endrick que vai trazer Eu a acho que- sexta estrela pra, Eu acho que isso, pra eu nossa acho que casa. isso varia muito da seleção que estiver jogando contra. Você pega uma seleção. Pô, vou falar uma seleção que a gente vai enfrentar do Marrocos, uma seleção do Senegal, que tem jogadores altos. Talvez valha mais a pena colocar o Igor Thiago no final do jogo, junto com o Endrick, igual eles fizeram uma dupla Sim. contra a Croácia. Bom, vou escalar minha seleção, tá? Goleiro, eu acho que a gente tem uma grande defasagem de goleiro na seleção brasileira. Há anos no Brasil. Há anos. Nunca fui fã do Alisson nem do Ederson. Mas convocaria o Hugo, pra deixar claro. Só que eu acho que pra titular na Copa já seria demais. Então, por experiência, Ederson vai ser meu goleiro. Aí, veja bem. Vou com 3 zagueiros. Marquinhos, Gabriel Magalhães e Éder Militão. Casemiro, Bruno Guimarães. E daí, a gente tem mais 4 lugares, né? Meus 4 lugares serão, em uma ponta, Rafinha, Vinícius Júnior, Neymar, Endrick e Estevão lá na frente. Dupla de ataque, Endrick e Estevão ou Endrick e Neymar, puxando o Estevão e o Neymar revezando ali como segundo atacante, meio armador, atacante. Então ficaria Ederson, Gabriel Magalhães, Militão, Marquinhos, Danilo, Bruno Guimarães, Rafinha, Vini Júnior, Estevão, Endrick e Neymar lá na frente. Então agora, vamos voltar pro nosso futebol brasileiro. E eu quero que solte o hino do Corinthians agora! Tá soltando o hino do Corinthians já. Ó, dá pra ouvir daqui já. Bom, eu queria falar com vocês sobre Memphis Depay. Uou! O Trapper. A gente tem corintianos aqui. Uhum. Eu queria primeiro ouvir a opinião dele sobre a estrelinha da equipe corintiana. Fala um pouquinho sobre o Memphis. Falar do Trapper ou do jogador? É. Bom, seguinte. Acredito que o ciclo foi bom. Foi muito bom. Ganhou 3 títulos já pela camisa do Corinthians. Mas o ano virou. Até agora ele não mostrou o futebol que ele estava jogando nas últimas 2 temporadas. É muito caro. O ciclo dele vai se encerrando e o foco dele é chegar na Copa com a Holanda. O foco dele já não é mais Sim. a camisa do time alvinegro. Então eu acredito que obrigado, né? Foi muito, muito importante, mas eu acho que o ciclo já se encerrou aí. Depois da Copa você encerraria... Tá pra renovar, né? Acaba o contrato dele esse ano, no meio do ano. Acaba no meio do ano. Então a questão que fica é não renovar com o Memphis Depay. Eu Eu sou a favor disso desde quando ele chegou no Corinthians. Pra mim, eu sempre falei que ele foi sempre o grande problema do Corinthians. Quando tava mal, antes de ganhar a Copa do Brasil, depois ele se ajeitou. Sim. Fato, se ajeitou no esquema do Dorival, apesar de eu discordar até hoje que o Yuri Alberto tem que ser o centroavante, o Memphis o armador, e eles não jogavam dessa forma, mas show de bola. Se encaixou. Quando ele começou no Corinthians, lá que jogou contra o São Paulo e tal, eu nunca fui fã dele. Sempre achei um jogador muito abaixo no futebol brasileiro. Tipo assim, categoria BC.
de jogadores do futebol brasileiro. Então, eu também não renovaria com o Memphis, até pela questão financeira, que é demais para um time de futebol pagar. Quanto que gasta por mês? 4 milhões por mês, fora luvas, fora luvas, bônus moradia, por premiação É. e tal, que acaba com o time. E o Corinthians fora é um time PTVA, né? e o Corinthians é um time que não pode fazer isso com a questão financeira, Sim. né? A gente sabe de algumas coisas e não dá pra ser tão aberto a questões de negócio. Se fosse no Flamengo, talvez seria ok Talvez. pro Memphis. Acredito que... Será que ele tem mercado na Europa ainda? Não tem. Se tivesse, ele não tava no Brasil. Ou você acha que era do interesse dele, ele era o sonho dele vir jogar no Brasil? Se tivesse mercado na Europa, Porque... ele tava na Europa até Não, agora. exato, porque eu digo, pra qual time o Memphis iria depois do Corinthians? Ele Arábia? iria para um mercado alternativo, como Arábia, Estados MLS. Unidos? Imagino que a Arábia. Flamengo? A Arábia é cara, né? Flamengo? Ah, acho que não é perfil do Não, Flamengo. não é porque perfil do o Flamengo Flamengo, não precisa. cara Não do precisa, Memphis. Eu exato. acho que é o sonho do Memphis. É a jogar cara num do time- Memphis O se Corinthians é encaixar midiático. no Flamengo de alguma O Corinthians é midiático. Mas é o sonho do Memphis jogar num time tão midiático como o Flamengo. Um time que tem essa origem igual o Corinthians tem, né, de periferia, assim, e tal. Que é desse estilo que ele A gosta. estética dele. É o Essa trapper, estética né? É o dele. trapper. A questão Mas é ele que- nunca jogaria no Flamengo. A Não questão tem é que espaço pode no Flamengo. ser que ele voltaria para um Lyon. Vai que, vamos supor, um cenário alternativo que o Memphis faz uma boa Copa do Mundo. Leva a Holanda para semi quartas de final. Que não é um caminho que pode ser que cruze com o Brasil, É, inclusive. Sim. Mas Então, o Corinthians renovaria. será que renovaria? Daí Eu não sim sei. ele iria para a Europa por Depende conta do própria. dinheiro, eu acho. Mas Depende eu muito acho do que a dinheiro. Copa do Ele Mundo bateria tem. no peito e falaria, fiz uma boa Copa, eu vou pra Europa agora de novo. Mas o foda é que Pode a Copa acontecer, do né? Mundo é um mês, pô. Se ele jogar um mês bem, tem mais outros 11 meses no ano pra ele não fazer nada. Ele faz o DVD. Ele faz o mas DVD. Ele Eu faz acho o que DVD pra, da eu acho pra, que Copa pra do Mundo França... só serve, mano, pra valorizar, porque você confiar 100% na pessoa depois de uma competição É de um que, mês... querendo ou exato. não, ele tem o seu carnê lá na Europa. Ele é o Do maior Lyon, ele artilheiro é o maior da artilheiro história da da seleção seleção holandesa. É igual, da mesma forma que o Neymar é o maior artilheiro da seleção brasileira, Sim. o Memphis é o maior. E de mesmo o todos. Memphis jogando mal, não existe a discussão se tem que levar Memphis ou não pra Exato, Copa. igual o Ramos É, na no Brasil- Colômbia, igual o No Rames. Brasil, decidem inventar uma discussão se tem que levar Neymar ou não. Igual o É Rames, loucura. igual o Rames. Loucura. E outra coisa também, eu acho que o Memphis e o Neymar são muito amigos, eles nem escondem isso, são amigos declarados. E eu acho que o Neymar, ver o que o Santos faz com ele de controle de carga para a Copa do Mundo, o Memphis deve ter feito alguma conversa com a diretoria do Corinthians para ele ter o controle de carga dele, porque O Memphis Desculpa, é pior sim. que o Neymar. eu concordo que ele é pior que o Neymar. É um Memphis grande é pior, jogador, né, sim. Neymar? eu acho que ele é um grande jogador, o Memphis é um grande jogador, mas, pô, fazer controle de carga... É que é diferente, o Neymar tem um histórico de lesões muito longo. De perseguição de jogador querendo bater Muito. no Neymar. pra E eu lesionar. digo pior que o Neymar no sentido de assim, eu jogo o jogo que eu quiser. O Memphis. Ele tá nem aí pra nada. O Mourinho acabou de dar uma entrevista deixando em aberto se ele volta pro Real ou não depois dessa temporada. O Quem? Mourinho. Mourinho? José? José, E acaba de chegar a informação aqui que o Mourinho praticamente se ofereceu ao Real Madrid Sim. quando acabar o contrato dele com o Benfica. O que vocês acham disso? Olha, Mourinho fez sucesso no Real Madrid quando passou por lá. É um grande treinador, eu era a favor dele até na seleção brasileira. Sim. Antes de fechar com o Ancelotti, até porque o Ancelotti, na minha visão, era muito caro para um curto ciclo de Copa. Então, assim, acho o Mourinho um treinador bom pro Real Madrid. Ele é bem retranqueiro, a gente sabe disso. Só que, com o estilo de jogo que o Real Madrid oferece, acho que ele teria que se adaptar, só que é um grande treinador. Gostaria de ver ele no Real Mas novamente. Posso falar? Mourinho é um grande treinador, não dá pra negar. Foi um grande treinador. Mas eu acho que ele já tá um pouquinho ultrapassado, eu acho. Acho que pro Real Madrid, eu acho que já não faz mais sentido ter um Mourinho no Real Madrid. Acho que, beleza, ele foi muito grande, foi um baita treinador, mas eu acho que o ciclo dele com times grandes no futebol acabou. E agora ele tem que continuar em Benfica, em Porto, em times pequenos, ou talvez em alguma seleção. Mas com o Real Madrid eu acho que não dá. Eu concordava com o Felipe. Eu gostava também da ideia Até o- de ter o Mourinho na seleção. E eu acho que ele é uma boa peça, sim, pra entrar no Real. O Real tá precisando de um técnico com casca, desde o Zidane, desde o Ancelotti. Chegou 2 técnicos agora, o Alonso e o Arbeloa, que não tinham experiência. Sem sal. Sem sal. Faltou. E o Special One é aquele cara que vai dar uma moral pro time, cara bom de vestiário. Eu gosto Já da ficou no ideia. vestiário com ele? Cara, eu não, mas jogadores já ficaram, né? Foi legal. Brito, Eu queria também comentar que eu acho que o Mourinho é um grande técnico, é indiscutível isso, um dos maiores da história. Mas eu concordo, acho que ele está um pouco ultrapassado, como o Felipe falou. O estilo de jogo dele não se adapta ao Real Madrid. Eu não vejo o Real Madrid hoje com ataque, com o Sim. Vinícius Júnior, com o Mbappé,
com O Endrick seja vai voltar. Brahim Dias, quando o Endrick voltar, com o Bellingham, jogando retrancado, ou Sim. pelo menos mais defensivo. E na minha visão, pô, o Mourinho disse sim pro Real Madrid, mas o Real não perguntou absolutamente nada pra ele. Bom, a gente tava falando sobre o Mourinho, que é um técnico que foi gigante, e agora vamos falar sobre um técnico que nunca fez nada na carreira. Que susto, louco. Roger Machado continua gerando polêmica no São Paulo. Sim, Teve jogo na Copa do Brasil no meio de semana, sim. que jogou muito mal. Roger Machado foi muito burro, mexeu muito mal na equipe e acabou talvez fudendo o São Paulo pro jogo de volta. O São Paulo podia ter matado o jogo, matado o resultado, garantido a classificação, fez 1x0 só no 1x0. Tem Sul-Americana no meio Fez da 1 a 0. semana. Fez 1x0. 1x0. 1x0? Fez 1x0 só no Juventude. Sim. E agora a gente vai pro Alfredo Jaconi. A gente não, o São Paulo vai A pro gente Alfredo. tem representante? O São Paulo vai pro Alfredo comentar, Jaconi agora com risco de ser eliminado. Então, a gente tava no jogo, né? Só deu São Paulo o jogo inteiro, algo que indiscutível, só deu São Paulo. São Paulo perdeu inúmeras chances. E foi aquilo que o Bruno falou, faço das suas palavras a minha, não tem nem muito o que eu falar. A torcida já tá pegando no pé do Roger Machado, do Rui Costa, já tá começando a pegar no pé de alguns jogadores também, foi o que eu percebi no Morumbi, e o clima só vai piorando dentro de uma bola de neve. A bola de neve do São Paulo tá girando, tá girando, tá girando. Tem Sul-Americana. Vai vir jogo de volta da Copa do Brasil contra um Juventude que é difícil no Alfredo Jaconi, todo mundo sabe disso. Pega um jogo lá, 9h30 da noite, 3 tá com a graus, nevasca, lá, neblina, separado que tem lá. exato. Pega um jogo difícil lá no Alfredo Jaconi, time de Série B que caiu ano passado. Time que todo mundo conhece, ficou anos na Série A. Campeão de Copa do Brasil. Campeão. Campeão de 98. Mas foi. Caraca. Mas tem, tá lá, tá no Campeão museu. da Copa Tá do no museu. Brasil, campeão da Copa do Brasil, antes do São Paulo. Então tem mais tradição na competição, segundo o que o Bruno me falou aqui. Desculpa que 98 não foi o Palmeiras. 99, na verdade 99. Então assim, a bola de neve do São Paulo tá girando, tá girando, tá girando. Tem a volta da Copa do Brasil, tem jogo de Sul-Americana, tem jogo difícil no Brasileiro antes da pausa da Copa. Eu acho que o limite do Roger Machado é a pausa da Copa do Mundo, se não antes. Porque o Dorival tá dando sopa. Se o São Paulo não for esperto, outro time vai pegar o Dorival e não tem técnico bom livre no mercado. O São Paulo vai se complicar pro final do ano. Tem 20 pontos no Campeonato Brasileiro. A média para não cair é 45. Será que o São Paulo faz esses 45 com um técnico ruim no comando? Não sei não. Mas sabe qual é a parada do Roger? O Roger chegou no São Paulo já demitido. Sim. O Roger chegou no São Paulo no momento que... O São Paulo vem de crise nos últimos anos. E depois do Paulistão, o São Paulo começou bem, o Brasileirão deu uma acalmada. Sim. A torcida começou a acalmar, os ânimos se acalmaram, a torcida começou a apoiar, o São Paulo começou bem o Brasileirão. E aí, a diretoria, o Rui Costa, né, principalmente, que já não tem o carinho da torcida, obviamente, que a torcida já odeia, toma uma decisão muito errada de demitir o Crespo. E quando ele demitiu o Crespo, ele toma uma decisão mais errada ainda de contratar o Roger. E aí, isso ninguém pode negar. Só que aí o que tem? O Roger recebeu um convite de ser contratado pelo São Paulo e ele aceitou. Ele está fazendo a função dele. Ele não fez Roger nada não tem demais. nada a ver com O Roger isso. não tem nada a ver com os problemas que o São Paulo teve nos últimos anos, Perfeito. com o que o torcedor São Paulino passou nos últimos 15 anos. O Roger não tem nada a ver com isso. Só que ele se meteu num buraco muito fundo. Sim. Muito fundo. Sim. E ele não está conseguindo gerar resultado. Pro Roger começar o comando e a torcida começar a apoiar ele ia ter que ganhar 1 jogo, 2 jogos, 3 jogos, 4 jogos, 5 jogos. Isso nunca ia acontecer. Sim. Ele já começou demitido, começou mal, continua mal, e aí vai desgastando a torcida, que vai começando a ficar mais irritada, vai começando a parar de ir no estádio, vai começando a criticar jogador que não precisa de ser criticado, criticar a diretoria que precisa sim de ser criticada, e aí acaba que pode o clima no São Paulo, e eu acho que o Roger Machado tem sim que ser demitido. Sim. Bom, o Roger tem 11 jogos pelo São Paulo, são 6 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. E lembrando que ele pegou o time de vice. E vocês acreditam no Dorival voltando? Sim. Eu acho que é a pior, eu já falei uma vez, eu falo quantas vezes precisar, eu acho que o Dorival é a pior opção pro São Paulo. Quem seria melhor? Sem o Roger Eu Machado? não sou scout do São Paulo, mas eu Tá acho bom, que o Roger sua opinião. Machado... O Roger Machado não, desculpa. O Dorival, eu acho que não cabe. Até porque é um negócio que eu sempre falo. Crespo era líder do Brasileirão. Roger Machado chegou, São Paulo caiu. Sim, Correto. correto. Porque a torcida reclama, nossa, caiu o desempenho, Roger Machado, o São Paulo era líder, não é mais. Agora, a torcida do São Paulo quer trazer um Dorival que vai correr risco de rebaixamento. Mais do que um Roger Machado. E vai chegar na semifinal da Copa do Brasil, chegar na semifinal Sul-Americana, e aí?
e corre risco de rebaixamento, a torcida do São Paulo quer isso? Se você, torcedor, quer, beleza, acabou, você contrata o Dorival. Se você quer que o São Paulo brigue lá na frente, tenha chance de jogar Libertadores ano que vem, você vai no mercado e procura outro técnico melhor que o Dorival, porque o Dorival não é um técnico pro tamanho do São Paulo. Vocês estão falando muito que o Roger Machado tem que ser demitido, que a Perfeito. culpa é muito dele. Eu acho que no meio da semana, não tenho certeza, vi esse corte. Carlos Vinícius, atacante do Grêmio, ele deu uma entrevista, eu acho muito forte, de muita coragem, na qual ele assume a grande responsabilidade durante o final da partida. O Grêmio não fez um bom jogo no meio de semana. E ele fala, ó, as pessoas estão criticando 100% o Luiz Castro. Mas eu que estou jogando. Eu e mais 10 que jogamos aqui. E a gente tem que ser cobrado da mesma maneira. E eu acho que tem muito disso no São Paulo. A torcida tá caindo matando em cima do Roger Machado, que pô, foi um técnico que eu também acho que não era pra vir pro São Paulo. Não é do tamanho do São Paulo, nunca ganhou nada. Não vai resolver o problema que o São Paulo tem. Mas a culpa não é única e exclusiva do Roger. Tem muita parcela disso. E é legal que você tá falando disso dos jogadores, o próprio Caleri. Sim. É um baita jogador, artilheiro do São Paulo na temporada, isso não dá pra negar. Mas nos últimos jogos decaiu muito o rendimento, perdeu o pênalti com o Juventude, sendo indisciplinado, que ele bate de um jeito que parece que ele tá batendo contra uma idosa de 98 anos. E não só o Caleri, outros jogadores também caíram rendimento. E a culpa é toda pro Roger Machado, que não entrou no campo, não podia bater o pênalti, Exato. não podia perder gol que sei lá quem perdeu, não podia tocar certo que sei lá quem tocou errado. E aí eu acho que as culpas são válidas pro Roger porque ele mexeu mal no O jogo. Roger Machado, inclusive, que era lateral direito quando jogava. Então, Você acha que ele faria o gol de pênalti? Talvez faria. Talvez faria. Não dá pra negar que ele talvez faria. Vou voltar do meu raciocínio aqui. Roger realmente mexeu mal, tem que levar parcela da culpa, mas a torcida também tem que parar de fazer carinho na cabeça e passar pano para certos jogadores que estão jogando mal ultimamente. E agora vamos falar do Palmeiras, que teve polêmica no meio da semana, né, Felipe? Teve um jogo muito conturbado na Copa do Brasil contra o Jacuipense, não polêmica porque acabou ganhando de 3-0, né? Mas teve dois gols anulados do Sousa, né? Pênalti anulado, um monte Cartão de coisa vermelho aconteceu, do cartão Jacuipense, vermelho do Jacuipense. Teve também a questão do Vitor Roque saindo machucado com 15 minutos de jogo, no jogo que ele volta de lesão. E também o que é muito interessante, que o Palmeiras já está praticamente fechado com o Barbosa, zagueiro do Botafogo. Isso mesmo. O Palmeiras não estava tão interessado em fazer a compra do jogador nesse momento, porém o Botafogo colocou o jogador em leilão. Colocaria o jogador em leilão se o Palmeiras demorasse para efetuar a compra, e daí o Palmeiras foi e pagou 4 milhões de dólares. 4 milhões de dólares no Barbosa. Bom zagueiro, hein? Bom zagueiro, Vai eu gosto muito do complementar bem a zaga do Palmeiras. E só que a gente falou rapidinho do Botafogo, o John Textor, que foi afastado do comando da SAF do Botafogo, né? Isso a gente conta outro dia pra vocês. Então vamos falar do Palmeiras. Rapidinho só pra falar que sem John Textor o Botafogo vai voltar a ser o time de Série B que era antes. Já tá Perfeito. sendo. Já é, né? Já é, perfeito. sempre foi. O John né? Textor sorte. parou de colocar muito dinheiro, voltou a ser aquele time de Série B, A só verdade- não caiu ainda, mas a vai verdade cair. é que o Botafogo fez 2 anos bons e teve muita sorte de Tiquinho Soares estar numa fase boa, porque, pelo amor de Deus, e Thiago Almada tá no time do Botafogo, que é um dos melhores meio-campistas É assim, que já passaram o pelo futebol Botafogo- brasileiro nos últimos anos. O Botafogo se assemelha muito a um Paulista de Jundiaí que ganha a Copa do Brasil, ou um São Caetano, caso tivesse ganhado a Libertadores. Ganhou a Libertadores, ganhou um título um ano anterior do São Caetano também de expressão, e depois parou e vai cair. E é isso que vai acontecer com o Botafogo sem o John Textor. Time que só teve título por causa de uma injeção financeira. Exato. Exato. Time artificial. Então, Artificial. o Palmeiras que tem o Vitor Roque... já saiu, seu Vitor Roque? Já saiu algum? Não, ainda não saiu. Mas a informação que é que ele tem uma possível entorse no mesmo tornozelo que ele havia machucado. Isso Então, é ruim. machucado afastado. Isso é ruim, a pergunta aqui que eu deixo pra vocês. Culpa do gramado sintético? O melhor gramado sintético da história do futebol brasileiro. Que o eu Palmeiras trocou. melhor- O Vitor Roque vai fazer sua reestreia e machuca o mesmo tornozelo em 15 minutos? A palavra Isso não é normal. melhor. Isso não é normal. E Não, gramado vou te falar. sintético não pode estar na mesma frase, desculpa. Não o pode. o que não é normal é a violência da equipe da Jacuipense no Allianz Parque ontem. Parecia um coliseu. Não é de no... Sabe o gladiadores. que não é normal? Todo jogo do Palmeiras no Tem Allianz, chororô. alguém se machucar no gramado sintético. Todo jogo a mesma coisa. E eu não tô falando que foi isso. Até porque ele tava voltando de lesão. Mas você acha que pode ter sido um dos motivos, você como palmeirense, Sim. um dos motivos da lesão do Vitor Roque ter sido o gramado sintético? Cara, eu acho que não, porque a entrada que ele sofre Sim. é muito, muito forte. Não foi tão violenta quanto a expulsão do JP Talisca, que, pô, foi uma
Quem discorda é maluco, cara. Não era pra ser expulso. Se tiver- Mas tudo bem. Maluco eu vou está falar aqui. aqui, eu vou falar um negócio. Fazia tempo que eu não vi uma expulsão como essa no futebol brasileiro. Exato. Normalmente, o jogador, quem sofreu a falta? O Lucas Evangelista. Lucas Evangelista. Não estava em direção ao gol, estava de lado no campo, não estava em direção ao gol, na intermediária com vários jogadores ao redor. Nem o pênalti o juiz deu cartão vermelho. Que pra mim o pênalti foi pra expulsão, porque o Sousa tava cara a cara com o goleiro. Esse lance no futebol brasileiro, há muito tempo eu não vi uma E expulsão. sabe o que é engraçado? Há muito Sabe o tempo. que é engraçado? Esses lances que há muito tempo eu não vi alguma coisa, há muito tempo eu não vi esse pênalti ser dado, há muito tempo eu não vi essa Sempre é expulsão contra ser quem? dada. Sempre volta contra o sempre Palmeiras. Palmeiras. Coisa que Sempre acontece. vem a o bola Palmeiras contra o Palmeiras. envolvido. E é Um verdade. pênalti escandaloso que É o cara dá um carrinho dentro da área, sem bola, contra o Palmeiras, o juiz não dá. Aí uma expulsão que não é pra dar contra o Palmeiras, o juiz dá. Aí um pênalti que não é pra marcar contra o Palmeiras, o juiz marca. É estranho, né? No mínimo estranho, eu diria. Mas aí eu também posso já discordar de você. Porque acontece com todos os times isso. Não só com o Palmeiras, mas com o Palmeiras tem a maior frequência. Com o Palmeiras é a maior frequência. Igual essa expulsão do Lucas Evangelista em cima dele, que não era pra ter sido expulso, na minha opinião. Na hora eu falei, não é pra expulsar. Se pegou no tornozelo, que é o que fala, pegou no tornozelo, beleza, expulsa o cara, show de bola, tá na regra. Mas aí um lance que não pegou no tornozelo, foi uma chegada dura. Muito Dura. Muito que, dura. de verdade, pra expulsar. Pra expulsar. Ué. Só, calma. No futebol moderno, esse lance não é mais visto como expulsão. Há muito tempo a gente não viu uma expulsão como essa. Mas antigamente, esse lance expulsaria sem o VAR. Agora, com o VAR, depois de muitas expulsões que a gente tem, o cara ser expulso nesse lance, com o Lucas Evangelista na intermediária, desculpa, discordo. Eu acho que expulsão não tem lugar no campo. Se for um carrinho desse dentro da área defensiva, tem um cartão pra punir o jogador. E outra, foi um acúmulo, não foi só do camisa 5 da Mas aí Chapecoense. o camisa Foi uma 5 sequência paga de o faltas. preço da falta que o 10 Exato, fez. isso não existe. Não, existe tudo isso. bem. Desculpa, tudo pagar bem, preço tudo não bem. existe. Não, Quem concordo paga com preço é você. treinador e dirigente. Concordo com você, mas acredito que já tiveram outras faltas. O que a gente comentou, o que muita gente falou, por exemplo, no Palmeiras e São Paulo. Aquele pênalti do Marlon Freitas, quem sofreu Bobadilha? Que tem um pênalti do Gustavo Gomes, que eu acho que foi pênalti que a árbitra não marcou. E o pênalti que o Timão. Bobadilha sofre, Sim. que só encosta Agora aqui. no Paulistão. Eu acho que aconteceu a mesma coisa. Ele quis compensar que não expulsou o defensor do... Se eu não me engano... Não lembro o nome. E- o defensor da Jacuipense Sim. preferiu expulsar E digo mais, aquele outro lance. isso eu não vi. O lance que ele dá o carrinho, bateu na cabeça dele mesmo. Bateu na cabeça. Bateu na cabeça, show de bola. Na hora, eu tava ali no estádio, na hora que mostrou o replay, Todo mundo tive achou que a foi impressão mão. que foi mão, mas meu pai em casa falou, pô, ó, foi na cabeça, então confia no meu papai. Bom, agora pra fechar o programa, a gente tem que manter uma tradição. Tradição no Que é o programa. bolão. Tradição no programa. Tradição no programa. Au! Vai, Brunão. Tradição do programa. Bom, bolão do golazo. Ok, tração aonde? Do programa. Tradição no programa. Gritinho. Tradição no programa. Show de bola. Cuidado com o que você fala. Palpites do Brasileirão, Não era esse o nome. palpitando. Isso. E daí tem a musiquinha. Tradição. Vai. Palpitando do Brasileirão, primeiro jogo que vai acontecer neste sábado, 6h30, Remo e Cruzeiro. Qual o seu palpite, Felipe? 1-1. Cruzeiro com o pé nas costas. 0x0 empate. Eu vou de vitória do Remo e o segundo jogo é Bahia e Santos, que o Bahia vai ganhar porque o Santos não tem Neymar. 2-0 Bahia. Também concordo, mas eu acho que o Santos vai fazer um bom jogo defensivo e vai empatar com o Bahia e levar um ponto importante pra Vila. Pra mim é 3 pontos pro Bahia. Botafogo e Internacional no Newton Santos, eu vou de empate. Empate também. E Botafogo por muito. Eu vou de Inter. Acho que vai voltar. São Paulo e Mirassol se enfrentam no Brinco de Ouro da Princesa. Inclusive, eu vou estar lá, convite da New Balance. Obrigado, New Balance e sua língua. Obrigado pelo convite. Estarei lá. São Paulo vai ganhar com o gol do Luciano. Se eu tô em jogo de São Paulo não perde, vitória do Tricolor. Vai dar um empatezinho, empate bom. Vitória do Tricolor. Domingo começa com Grêmio e Curitiba, 4 horas da tarde. O Grêmio tá muito mal. Um jogo bom pra desligar a TV, desligar o rádio e ficar beirando o nada. 0-0. Coxa branca, por muito. Eu acho que da Grêmio vai voltar a boa fase. Eu vou com 1x0, vai ser um jogo feio, um gol só.
eu acho que é o Grêmio que vai marcar esse gol. Tomara. Com E o Carlos depois, Vinícius, no mesmo né? horário, gostosos. sabe o que tem no mesmo horário pra você não assistir o jogo do Grêmio? Opa! Corinthians e Vasco. Aí é bom. Porra. E Corinthians e Reedição da Vasco final da Copa do é Brasil. jogão, Exato. reedição Aí é da bom. final da Copa do Brasil. Eu vou de Corinthians. Eu vou surpreender. 1x0 Vasco. Em Itaquera, hein? Corinthians por muito. Corinthians e vai ganhar com 3-4-0. Atlético Paranaense e Vitória da Bahia na Arena da Baixada. Eu vou de Clube Atlético Paranaense. Assistiu os minutos finais, o segundo tempo inteiro de Atlético e Atlético no meio da semana. Atlético Paranaense, Atlético. Foi Atlético. Ah, tá no meio de semana. É. Achei que você tava falando do. Atlético no meio da semana e o Atlético Paranaense não achou nada num Atlético Goianiense de Série B. Então eu vou de vitória do Vitória, fora de casa. Vou de empate. Eu vou de Furacão. Bragabu e Palmeiras lá em Bragança. Bom jogo, Bragantino e Palmeiras. 3x1 Palmeiras. O jogo também acho que vai ser difícil, mas que o Palmeiras ganha sem muitas dificuldades. Vai ser Deixa um eu jogo falar, difícil até o intervalo difícil aí, segundo tempo. Acho que dá Palmeiras um jogo bem feio e 1-0. Eu vou de empate pra esse jogo. E logo na sequência a gente tem um baita jogo também. Uma baita rivalidade. Galo e Flamengo lá na Arena MRV. Que o primeiro título da Arena MRV foi do Flamengo. E realmente o Flamengo vai ganhar lá de novo. Flamengo e Galo. Flamengo. Flamengo, mas mais do que Flamengo, eu aposto que vai ter polêmica. Jardim tá bem, eu vou de Flamengo. E é clássico, né? E pra finalizar a rodada tem o confronto mais desigual da parada. Fluminense e Chapecoense no Maracanã. É papo de 6x1 do Fluminense. 4x0 Flu. Flu também, por muito. Muito flu. É loucura mudar e apostar na Chape? É, né? Mas se você quiser cometer Não, uma loucura, é. aqui é o espaço. Não, eu já perdi Lembra que o... semana passada... E sabe o que é loucura? Que eu já falei semana passada e eu volto a falar hoje? O que é loucura, Bruno A Amaral? galera que não tá se inscrevendo. não. A galera que chegou até Meu aqui, Deus! Não é não possível. Meu se inscreveu, Deus. não deixou like e não comentou Estamos nada quase sobre o batendo vídeo. 5 mil. Então aperta aí logo. Então aperta o botão Vamos se aí. inscrever. Se inscreve aí, Instagram tá aparecendo aqui embaixo na tela pra seguir o Instagram de todo mundo. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Considerações finais? É a comemoração de encerramento que é a tradição. Vamos então de comemoração. É isso. Segue o Golado, segue todo mundo. É nóis. Simbora!